Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está conosco de meio-dia a 1h da tarde, simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, também simultaneamente pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Este último, TV Êxito, você deve baixar o aplicativo aí no seu smartphone, no seu tablet, de graça. Portanto, com um clique, um toque, você pode nos acompanhar e assistir a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Gente, por telefone, você também participa. É o 11 5081 3782. Liliane falou muito rápido, não entendi nada. Então, vou repetir devagarinho. 11 5081 3782 é o telefone do ouvinte, onde você pode ligar e participar. Gente, não perca essa oportunidade. Sabe por quê? Hoje, como sempre, de costume, a gente seleciona os melhores para discutir os assuntos do nosso dia a dia. E hoje não é diferente, que nós vamos falar sobre saúde. Grandes representantes na sua área de atuação. Portanto, não perca essa oportunidade de nos acompanhar e tirar as suas dúvidas, inclusive, porque é por isso e para isso que a gente faz esse programa Gente que Fala com tanto carinho para você, sob a batuta do jornalista Fausto Cabunha. Olha, vamos falar, entre muitos assuntos, que viagens longas podem prejudicar, sabe o quê? A sua circulação aí, todo cuidado é pouco, tá? Medicina investe em tratamento específico para a dor. Cirurgia bariátrica pode ser feita de formas variadas e você vai conhecê-las aqui conosco. Homeopatia estimula defesas naturais do organismo. Alegria em tê-lo aqui, o farmacêutico homeopata, especialista em cosmetologia, Jamar Tejada. Tudo bem, Jamar? Tudo bom? Satisfação tê-lo aqui. Eu que agradeço, um prazer estar aqui mais uma vez, né, Lili? Que bom. O cirurgião vascular, nosso amigo Márcio Steinbruck, ele que faz parte da equipe do Hospital Israelita Albert Einstein. Como vai? Muito bem, obrigado. Mas também é um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer o que pintar pela frente. Quer dizer que viagem de férias é muito boa, mas pode ser um problema se não se preparar para ela, é isso? Mais do que se imagina. Muito bem, você vai saber por quê e quais cuidados também a serem tomados aqui hoje conosco. O cirurgião do aparelho digestivo, Otávio Cansanção de Azevedo, ele que é do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bom, Liliane. Prazer estar aqui com você de novo. Muito bom. O médico cirurgião Heinz Conrad, do Centro para Tratamento da Dor Crônica, gente. Você não pode perder, né? Olha, essa dica aí, você que sente dor aqui, dor acolá, em qualquer lugar. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Fala pertinho no microfone, por gentileza. Também é um prazer estar aqui. Ah, eu já entendi porque o senhor pode falar longe, porque o senhor tem um vozeirão, né? A potência. Doutor, é comum as pessoas sentirem muitas dores? Olha, tem dois tipos de pessoas. Os que já tiveram dores fortes e importantes e os que ainda vão ter. Olha só. Dificilmente você passa a vida inteira sem dor nenhuma. Né? Mas existe muito folclore a respeito de dor, existe muita automedicação, existem muitas condutas não tão eficazes. É um assunto muito complexo. Muito complexo, amplo, que nós vamos discutir aqui para você, nosso querido ouvinte, telespectador. Repetindo, você pode já enviar, já que você viu aqui, né, a nossa mesa, a nossa bancada composta por vários profissionais, já enviar sua pergunta na direção aí das suas dúvidas. Qual é o especialista que você quer conversar? No 11 5081 3782, telefone do ouvinte, ou por e-mail também, liliane@tvexito.com.br. Eu estou aqui a postos com o meu celular, com a minha capinha muito chique, agora eu desfilo cada dia com uma, que a minha produtora querida Fernanda Cataldi me ofereceu. Não, porque presente a gente agradece assim, né? Todo dia. Não deu uma, não, me deu mais de uma, você acredita? E eu estou muito feliz, então eu posso mostrá-la todos os dias. Então, ó, você aí está de posse do seu celular, do seu tablet, seja ele qual for, pode mandar mensagem, liliane@tvexito.com.br. Gente, as viagens de longa duração comuns agora, em épocas de férias, podem trazer graves problemas para a circulação causados pela falta de movimentação, é isso mesmo. Olha, é preocupante ainda as viagens aéreas pela pouca umidade e a baixa pressão atmosférica. Para ajudar a se prevenir, especialistas recomendam o uso de roupas leves, a boa hidratação e a prática de exercícios
e alongamentos. Muito bem, vamos começar com a parte aérea, depois a terrestre e depois por mar. Pois bem que o navio está mais fácil, né, doutor? Não, sem problema. Porque no navio a gente anda, fica saltitante. Não tem problema nenhum. Não Ainda tem? mais se for um cruzeiro daqueles que a gente dança à vontade, nada à vontade e brinca à vontade. Brinca à vontade e come à vontade também. E dorme né? também, né? Fica deitadão, não tem problema. Muito bem, doutor. Vamos começar, então, pela parte aérea. O que é recomendável? E existem pessoas que são... nós estamos vendo lá, para você que está nos acompanhando pela TV, criança e adulto. Os dois correm a mesma risco numa situação dessa, viagem longa? Na verdade, os adultos só correm um pouco mais de risco, principalmente na idade mais avançada, né? Aqueles que têm mais de 60 anos correm mais risco. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso daqui, vamos entender o que acontece numa viagem longa. Primeiro, vamos entender o que é a circulação venosa, no caso, que é a afetada. Nós temos dois sistemas circulatórios, basicamente, um arterial que leva o sangue rico em oxigênio para as células, para a periferia do nosso corpo, e um sistema de drenagem, que é o sistema venoso, que traz esse sangue utilizado com gás carbônico, com detritos das células e tudo mais. Muito bem, o sistema venoso, principalmente nos membros inferiores, ele tem que subir contra a gravidade. E para que isso ocorra, existe um mecanismo que a natureza nos desenvolveu, que é justamente o bombeamento da musculatura da panturrilha, né, da barriga da perna, que massageia as veias internas, impulsionando o sangue para cima. Dentro das veias existem válvulas que se fecham e não deixam o sangue voltar para baixo. Então, o movimento, o exercício constante de caminhada, de mexer com os pés, faz com que esse sangue seja bombeado para cima. Até aqui, muito bem compreendido. Muito bem, então, nesse mesmo momento, já pode-se entender o que acontece quando se fica muitas horas parado. Esse sangue não consegue subir adequadamente e ele vai acumulando no membro inferior. Muito bem, nas pessoas normais, nas pessoas que não têm nenhum problema, vão chegar numa viagem longa. Quando eu digo viagem longa, são viagens com mais de 3 horas de duração. Então, imagina aquelas viagens com 8, 9, 12 horas de voo ou mais. Então, a maioria das pessoas chegam no final de suas viagens com os pés um pouco edemaciados, um pouco inchados. Isso é natural. As extremidades, né? As mãos também. Sim, porque justamente a gente fica estático, como o nosso corpo, né, o subcutâneo é como se fosse uma esponja, a própria gravidade empurra a água, né, nós temos água, 60% do corpo é água, e ela vai para a extremidade mais baixa. Então, isso acaba edemaciando e inchando um pouco, mas mais os pés do que as mãos. Muito bem, até aqui se compreendeu o porquê do inchaço. Mas vamos um pouquinho mais longe. O sangue, ele é comparado ao leite. Como assim? Um é vermelho, outro é branco? Não, o meu é azul. O senhor Tudo pode bem. ter a cor Você é nobre, você é nobre. Brincadeira. Mas o que acontece? Quem nunca pegou um copo de leite, deixou paradinho para fazer uma coalhada, ou seja, o leite, ele talha, ele coagula e forma uma coalhada. O sangue também, se ele não circular com uma velocidade adequada dentro do vaso, ele também pode coagular ou talhar. Ou seja, pode-se fazer uma coalhada de sangue dentro da veia. Eu uso essa analogia justamente para que os leigos possam entender. O que é a trombose? Ou seja, quando o sangue não circula numa velocidade adequada, ele pode coagular e entupir um vaso. E é isso que pode ocorrer em voos longos. Então, o primeiro problema que existe, infelizmente, principalmente nas classes lata de sardinha, né? Porque com a corrida econômica... Unidos venceremos? A classe econômica, né, os aviões quiseram colocar mais pessoas em menos espaço, infelizmente, e começou a ocorrer mais isso daqui. Isso veio a público, principalmente em 1980, quando uma jovem de 27 anos viajava da Austrália para Londres, em um voo de 20 horas, e ela, 27 anos de idade, chegou, teve dor na perna durante o voo, mas ela chegou no aeroporto, ao sair do avião, ela morreu. Porque ela teve uma trombose, aquele coágulo soltou e migrou para o pulmão, dando uma embolia pulmonar. Aí sim, começou a tomar vulto isso. E isso é mais comum do que se imagina. Agora, doutor, eu já fiz alguns voos bem longos. Se bem que eu nunca fui para o Japão, nem para a China, que são voos mais... Não né? precisa. Mas o que eu sinto é que não há esse tipo de orientação. Não. Para esses voos mais longos. De dizer, olha, você precisa sim
E podia haver até um acordo, né? A primeira parte do avião, a segunda, quer dizer, a primeira a executiva não vai precisar, mas a segunda, ou o Newton venceremos lá, de dizer, olha, vocês precisam, até como orientação dos comissários, enfim, não é isso que tem. Não, isso que você está falando é verídico. Que acontece? Algumas empresas asiáticas possuem nas orientações, não é só orientação, vai cair máscara, porta aqui, porta ali, não, eles também têm ilustrações, animações mostrando exercícios de alongamento, o que é bom para fazer. Isso existe sim, mas infelizmente não nas companhias aqui do Ocidente, são mais lá do Oriente, isso eu já vi. Agora... Mas e esse movimento tem que ser em média quanto tempo? Porque também o cidadão vai lá, toma um esqui e dorme, quando ele começa assim... Agora você tocou num segundo ponto muito importante que eu vou chegar lá. Eu estou me alongando, me desculpem, Imagina. mas eu acho que o assunto é muito importante, ainda mais agora, nessa época de férias e com calor. O problema é o seguinte... Não é bom para as companhias aéreas divulgarem isso. Só que, infelizmente, existe numa alta frequência a ocorrência de tromboses e até mortes por embolia pulmonar em voos longos. Isso não é divulgado, mas existe. No consultório da maioria dos vasculares, toda semana chega gente, no meu é assim, chega gente que fez um voo longo. Mas em média tem que ser o quê? De 1 em 1 hora fazer esse exercício, esse alongamento? Assim? O ideal, cada 2 ou 3 horas, dar uma levantada, aí o cara tá movimentar. com medo da viagem, segura a minha mão, vamos com Deus, e aí toma um esquinho para relaxar ou toma um ansiolítico para dormir. E aí? Bom, o problema... O ansiolítico não é o problema, o problema maior está no esquinho. Segundo problema que você também citou é a pressurização da cabine. Então, nós falamos da velocidade do sangue, mas agora nós vamos falar da concentração do sangue. Como a cabine no avião ela é pressurizada, porque a pressão atmosférica lá no alto é muito baixa, ela tem que ser pressurizada. Só que a pressão dentro da cabine do avião não é igual à nossa pressão aqui embaixo. Ela é mais baixa. Então, o que acontece? Onde a pressão é mais baixa, nós temos uma evaporação maior dos líquidos, principalmente da água. Então, nós desidratamos muito mais facilmente dentro do avião. Porém, quando se toma álcool, essa desidratação é maior ainda. É potencializada. Potencializado. Então, é importante, aqueles que querem tomar o seu whiskinho ou o seu vinhozinho, também tomar muito líquido e se hidratar. Porque senão pode ocorrer uma coisa chamada hemoconcentração, quer dizer, o sangue fica, entre aspas, mais grosso, mais concentrado, que também facilita a trombose. Então, trombose não é só vítima aquele que vai na classe econômica. Quem vai na classe executiva e primeira classe também pode ter. Agora, doutor, a trombose ou indícios dela, ela dá algum sintoma, como, por exemplo, dor, formigamento? Não, formigamento não, mas ela pode causar uma dor aguda, principalmente na batata da perna, como se tivesse levado uma pedrada. Tá. Só que é o seguinte, 50% dos casos de trombose não dão sintomas. Então, às vezes, o indivíduo não sabe que teve trombose. Viu quando a dor aí, ela é bem-vinda, hein, doutor? Nós vamos entrar na sua seara de dor, mas a dor, porque a dor, ela... A dor é um mal necessário. Ele vai... É o grito do corpo. Muitas vezes a dor é necessária para se saber que tem algo errado. Hein, doutor? Falta da dor é perigosa. Que eu fiz até uma poesia? A dor é o grito do corpo? Pode ser isso ou não? É o grito do corpo, não deixa de ser. A dor é um alarme. O seu corpo está dizendo para você, olha, tem alguma coisa errada. Às vezes ele até localiza, quando a dor é, como o colega disse agora, localizado, por exemplo, na panturrilha. O seu corpo avisa, olha, alguma coisa errada na sua panturrilha. É verdade. Né? E é preciso que a gente aprenda a, primeiro, ouvir, segundo, entender e saber interpretar, e terceiro, dar valor a esse aviso. Olha só, gente, deixa eu contar para vocês que aumenta a cada ano a preocupação da medicina aí com o tratamento, sabe o quê? Não só da doença, mas da dor. Tão importante para a qualidade de vida e recuperação do paciente quanto o tratamento da doença em si. Para os especialistas, existem 2 tipos de dor, presta atenção. A aguda, causada por episódios esporádicos e de curta duração, e a crônica, fruto de problemas diversos e que tem duração contínua. Aí já é um indício, um caminho para o médico trilhar que facilitaria o diagnóstico, doutor Conrad? A distinção entre dor aguda e dor crônica, a grosso modo a gente faz... Até 3 meses ainda vai como dor aguda, um episódio agudo que produziu alguma dor. E tudo que durar mais do que 3 meses, tranquilamente pode ser chamado de dor crônica. Tá. As causas é que são diferentes, a evolução é que é diferente. E
a primeira coisa é não simplesmente dizer, bom, eu estou com uma dor em algum lugar, eu vou tomar um analgésico e pronto, está resolvido o meu problema. Seu problema não está resolvido. Você pode diminuir a dor, a sensação de dor, que é sempre uma coisa subjetiva. Dor é sempre subjetiva. E você pode simplesmente diminuir essa dor, mas é preciso que você dê atenção o que é que está causando essa dor. Claro. Aí é que a coisa se torna um pouco mais Até complicada. porque, uma vez mascarada, né? Porque é isso que o analgésico faz. Ele atenua, né? Ele mascara o quadro, exatamente. Mas, na verdade, ele não vai no foco da questão. Existe uma patologia, se é assim que eu posso, me corrija, porque aqui eu sou aprendiz, viu? Que chama fibromialgia, que é uma dor que a pessoa não sabe onde ela começa nem onde ela termina, mas ela existe. Já tem tratamento para ela, doutor? A fibromialgia é uma das dores de mais difícil tratamento que existe. Porque as causas dela, as prováveis causas e as possíveis causas, e as ainda desconhecidas causas que certamente vão aparecer com o passar dos anos, elas são múltiplas, são combinadas, existem N métodos, N esquemas terapêuticos, medicamentosos e não medicamentosos, para o tratamento da fibromialgia. Existe até colegas que, em congressos de dor, falam, não, fibromialgia não é uma doença, é um tipo de dor só e é fortemente uma condição psicológica, emocional. Aliás, o emocional tem tudo a ver com dor, não só com fibromialgia, com tudo. Não é à toa que um pesquisador de dor inglês chamado Patrick Wall, um gênio, um médico fantástico, ele dizia, pain is brain, dor é cabeça. Por que o faquir deita em cima daquele colchão de prego lá e não sente dor? Por que ele se condicionou a não sentir. Por que o outro passeia descalço em cima de brasas e não acontece nada? Não é? Dor é cabeça, você pode se condicionar a sentir, a não sentir ou não interpretar essa dor, não dar valor a essa dor. Isso você pode, é um treino, né? E aí, a mesma patologia que eu possa ter e o Jamar, ou os demais aqui da mesa, pode ser refletida de forma diferente, numa intensidade diferente, dependendo dessa atenção que é dada. Agora, a gente consegue inventar a dor? A dor, ela tem sempre um componente emocional e um componente social. Por exemplo, um rapaz que trabalha como servente e pedreiro, carrega saco de cimento nas costas, de 50 quilos cada um. Ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter dor na sua coluna. Principalmente, a primeira ponto provável é a coluna lombar. Se ele percebe que, dizendo que tem dor, ele leva 15 dias de atestado e fica em casa tranquilo, ele vai achar muito interessante. Então, ele não está inventando a dor, mas ele está alegando que tem. E você não tem como provar que ele não tem dor. Não existe. Não existe nenhum tipo de exame laboratorial, mandar o rapaz para o laboratório e falar, veja aí quantos miligramas de dor você tem hoje no seu sangue. Isso não existe. Mas pode fazer, por exemplo, como é que está me falhando a palavra agora? Uma investigação seria no cérebro para saber aonde a pessoa pode estar criando essa dor, se porventura ela não tem essa intensidade, inclusive para mandá-lo para casa? Já existe isso ou não? No cérebro, eu não vejo como. Não. Eu não vejo como. Existem ao longo... Se a cabeça que manda em tudo podia estar apitando alguma coisa lá, ó, em vermelho, azulzinho, né? Aqueles exames que a gente faz, não tem. Não, assim, direto no cérebro, eu imagino que não. Mas nas vias nervosas que vêm da periferia das extremidades até o cérebro, existem vários pontos de, entre aspas, filtragem, pontos de relés, como se daqui para frente você pode passar ou não passar o estímulo doloroso. Isso sim, isso pode ser influenciado, aí existem bloqueios, existe uma série de coisas para fazer. E aí esse bloqueio é feito no local da dor? Depende de... a dor vai se manifestar, digamos, o exemplo clássico, uma hérnia de disco cervical. A dor vai se manifestar aqui na mão. Sim. Então não adianta você fazer nada aqui. O problema é aqui, a causa do problema, a raiz do problema é aqui. Então qualquer coisa que você fizer, além de dar analgésicos puros e simples, você tem que abordar o problema aqui. Essa raiz nervosa que está sendo irritada, comprimida, pinçada aqui pela hérnia de disco, ali é que é a origem da dor. Você vai ter que abordar o problema ali. Resolvendo o problema ali, a dor daqui desaparece. O senhor sabe que o senhor vai dar de exemplo exatamente o que eu estou sentindo. Opa, mas está muito bom.
arranjou encrenca. Mas tem solução, né, doutor? Tem solução. Tem. Olha, você deve enviar sua pergunta aqui sobre dor, né, para o nosso médico cirurgião, Dr. Heinz Conrad, que ele também vai poder te responder aqui ao longo do nosso programa, tá? Outra situação é a cirurgia bariátrica e metabólica, conhecida como redução de estômago, que é indicada para o tratamento da obesidade em pacientes que não conseguem perder peso com tratamento clínico. Ela pode ser feita com modalidades diferentes de cirurgias, como o bypass gástrico, a banda gástrica ajustável, as derivações biliopancreáticas e a gastrectomia vertical. Doutor Otávio, eu sei que você vai dizer que cada uma tem indicação diferente, né? Mas quem escolhe é o paciente, é o médico, é o anestesista? Quem que diz assim, ó, nós vamos fazer esse procedimento? Porque ali eu falei em quantos? 5, né? 4. 4 variáveis, é isso? Tem um pouco mais. Então, veja, Liliana, isso é uma questão interessante. Toda vez que o paciente procura uma cirurgia bariátrica, ele tem que, a primeira coisa é ter indicação. Né? Então, ele tem indicação e vai procurar cirurgia bariátrica. Quando se fala em cirurgia bariátrica, é uma gama de uma série de técnicas. A primeira coisa é que a técnica tem que ser uma técnica aceita, uma técnica que esteja na lista de cirurgias aceitas que o Conselho Federal de Medicina tem. Porque tem algumas que não que são. Tem técnicas que não são aceitas e são feitas, e essas técnicas não têm comprovação científica da sua segurança e da sua eficácia, Tá aí a principalmente residência das ao longo pessoas que prazo. voltam a engordar? Veja, é difícil generalizar, mas é uma das causas. Então, uma vez que a técnica é uma das técnicas aceitas, então há que se ver o paciente e ver qual é, obviamente, o que ele quer para o resto da sua vida em relação à alimentação. Porque muda muito, Liliane, quando você faz uma ou outra no que diz respeito à ingesta, no que diz respeito a vitaminas que o paciente vai tomar e a expectativa de emagrecimento do paciente. Então, por isso que não é simples você falar essa é a melhor ou aquela é a melhor. Hoje em dia, a cirurgia bariátrica ela começou em 1950, mais ou menos. Então, a gente tem aí muitos anos. Peraí, nós estamos mostrando uma foto ali que eu tenho que fazer interferência aqui. Ele era daquele jeito, ficou daquele jeito ali, mas isso não é só cirurgia bariátrica, né? Porque ele está todo definido, ele virou um tanque de lavar roupa. Vamos falar ali. O que é isso ali? Né, doutor? Aquilo ali é fato? Não, é porque ali ele teve outros aqueles recursos. casos acontecem muitas vezes, o paciente que usa anabolizante muda o seu metabolismo de uma forma irreversível e aí anos Mostra depois o anterior, a foto lá. anos que tá depois comigo. ele adquire um grau de obesidade porque ele não treina Isso. tanto, né? Ele não, isso acontece, a gente acaba pegando esse tipo de paciente. Tá. Isso, estou dizendo que é o caso desse rapaz, mas muitas vezes isso acontece por isso. Tá. Então, quando o paciente vai escolher uma técnica, então o paciente, obviamente, ele vai opinar de uma forma importante a respeito da técnica e o médico, cabe ao médico ajudá-lo a escolher a técnica ideal. Então, como eu ia dizendo, começou-se mais ou menos em 1950 e hoje a gente vão mais de 60 anos de cirurgia bariátrica. Então, hoje, nós temos 2 ou 3 técnicas que são as técnicas mais consagradas que se aplicam aos pacientes para eles escolherem. Qual é a menos invasiva que o paciente pode fazer e voltar às suas Então, atividades? vamos lá. Primeiro, essas cirurgias hoje elas são feitas por videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que você faz com um cortinho pequeno, que algumas pessoas conhecem como laser, que não é exatamente laser, que são cirurgias que se faz cortes pequenos e colocam as pinças e se vê através de uma câmera e se faz a cirurgia. Essa é a cirurgia moderna e ela é pouco agressiva, indo nessa linha de ser cirurgias pouco agressivas. E existem hoje 2 técnicas que são as consideradas custo-benefício as mais utilizadas. Uma é a técnica onde você pega o estômago e só reduz ele. Você pega o estômago, reduz ele a mais ou menos 10% a 15% do tamanho inicial, fazendo do estômago um tubo fino e estreito. Essa técnica é chamada gastrectomia vertical. E a outra técnica... Mas corta ou é aquele negócio corta e tira. Grampeia e tira. Tudo por videolaparoscopia. E a O outra... grampeador é bom, não vai soltar não. As 2 marcas que existem no mundo são muito boas. Sim. Tem os chineses que eu não aconselho a utilizar. Perfeito. Então, e a outra técnica é a técnica que mexe não só no estômago, diminuindo o tamanho dele, mas mexe também no intestino. Hoje em dia, a gente ainda não tem respostas de qual é a melhor. Tem que se ver o paciente. Então,
Tem diabetes? Não tem diabetes. Isso é importante. Qual é o nível de metabolismo dele? Tem gordura no fígado? Não tem gordura no fígado? É um paciente que tem uma tendência a fazer anemia? Não tem tendência a fazer anemia? É jovem? É idoso? Tudo isso importa na decisão. Mas o que mexe no estômago e no intestino não é mais agressiva? Em tese, você poderia pensar que é mais agressiva. Porém, ela traz outros benefícios, como ela parece ter um resultado melhor de emagrecimento e ela parece ter um resultado a longo prazo melhor para o diabetes. Por isso que tem que se ver o caso. Entendi. E Entendeu? aí, ambos feitos por vídeo. Essas técnicas são muito seguras. E essas técnicas, quando em mãos experientes, o paciente tem, e bem indicada, isso é fundamental, já conversamos sobre isso aqui, e bem indicada, o paciente tem um resultado extremamente satisfatório. Ainda se faz a conta pelo índice de massa corpórea? Índice de massa corpórea. Ainda. Você pega o peso do paciente e divide pela altura ao quadrado. Então, pega o peso, divide pela altura 2 vezes. Aí você chega a um índice. O paciente que tem um índice maior do que 40 é um bom candidato à cirurgia bariátrica. O paciente que tem um índice entre 35 e 40 e alguma doença associada à obesidade, como diabetes, pressão alta, gordura no fígado. Então, esse paciente também pode ser submetido. Agora, eu insisto, a indicação é a parte mais importante da cirurgia bariátrica. Sente dor? Veja, a dor, como Você cortou lá o muito estômago? explica aqui nosso especialista em dor, ela é muito variável. Né? Em geral, os pacientes sentem pouca dor, muito pouca dor, porque não é, eu brinco com os pacientes que não é cirurgia espírita, né? Você tem uma cirurgia, há uma intervenção, há um desconforto, mas em geral hoje o paciente passa de 2 a 3 dias no hosptal, sai andando, sai dirigindo, sai com uma vida já anestesia geral ou local? Geral, dorme. Anestesia geral. O paciente dorme e aí a gente faz a laparoscopia, introduz gás para distender o abdômen, coloca aquelas pinças, assiste e opera a cirurgia ao mesmo tempo e a cirurgia hoje dura em torno de 1h30. Mais acessível à população carente ou não? Veja, isso é um problema hoje muito discutido, que é a cirurgia, cirurgia bariátrica oferecida pelo SUS. Essa cirurgia ela é oferecida pelo SUS, porém, infelizmente, ela é oferecida na maior parte dos hospitais aberta, que é a técnica mais antiga, que tem o corte. Então, a técnica de vídeo ela é muito só em centros de excelência oferecida pelo SUS, o que é uma pena muito grande, mas é o que então, o sistema vou falar de para as saúde nossas oferece. excelências, né? Nossas autoridades. Nossas excelências, deputados, pelo amor de Deus. Olha, de uma cirurgia para outra, aqui faz a intervenção cirúrgica com corte, leva quanto tempo o paciente se recuperar? Veja, aquela 1h30 que eu te falei, é só, no tempo cirúrgico, é só para você abrir e fechar o paciente. Em geral. Sim, vossas excelências, aí que deve ter o gordinho entre vocês, né? Que precisaria de uma situação dessa. Coloca a mão no coração e na cabeça também. E na caneta, pega a caneta, começa a fazer lei nesse sentido, porque nós todos lucraríamos. Porque uma pessoa que sofre com a obesidade, ela, na verdade, ela aciona várias áreas da medicina. É multidisciplinar, porque pode ter problema de diabetes, pode ter problema de pressão, pode ter... Existe uma série de trabalhos que já falam sobre isso. Ser sanado se houvesse investimento nesse sentido. Uma série de trabalhos que mostram que o paciente operado, pegam-se 2 grupos, para entender facilmente, pegam-se 2 grupos, um que operou e um que não operou. Então, vamos ver como eles vão evoluir. O grupo operado vão ter doenças e uma média de vida muito menor do que o grupo operado, porque essas pessoas vão lá na frente falecer de problemas cardíacos, de derrame, de diabetes, e o paciente operado, como emagreceu, ele não vai ter essas doenças. Como é que está a fila do SUS hoje? Você tem noção? A fila do SUS é alta. Tem hospitais que são 6 anos, 7 anos. Pode ser que para a cirurgia fazer, para a cirurgia aberta. Tem muitos pacientes que, infelizmente, até falecem na fila esperando a cirurgia e de problemas de saúde. Você pode mandar a sua pergunta também para o nosso médico aqui de plantão. Nós já conversamos com o médico vascular, Dr. Márcio Steinbruck. Já conversamos com o médico cirurgião, vamos continuar, né? Dr. Reis Conrad. Já falamos, inclusive, agora com o médico do aparelho digestivo, Dr. Otávio de Azevedo. E agora um pouquinho sobre homeopatia, que é um método de tratamento e prevenção de doenças, no qual a cura se dá através de medicamentos não agressivos que estimulam o organismo a reagir, fortalecendo mecanismos de defesas naturais.
colaterais. Olha, esses medicamentos homeopáticos podem ser utilizados em qualquer idade, desde que com acompanhamento do clínico homeopata. Jamar, eu acho importante a gente falar da sua formação. Né? Eu sou farmacêutico. Não é curandeiro. Não. Porque a gente fala homeopatia, é uma coisa Pois que você é. mistura, nem é químico. Pois é, e as pessoas também confundem muito com espiritismo, né? Ainda, né? Infelizmente, é uma ciência que agora que está realmente adquirindo força, né? A gente escuta hoje muito homeopatia, esse povo que trabalha mais na área natural, mas acho que está tomando força cada vez mais e tende a crescer, né? Mas é para medicina preventiva ou curativa? Sempre o objetivo da homeopatia é a cura. Né? Em todos, independente da doença, o que for, o objetivo é a cura. Até queria, assim, colocar uma coisa, né? Uma correção, falar assim, medicamentos que são não agressivos ao organismo. Uma homeopatia pode ser agressiva. Pode? Pode. As pessoas, como o doutor tinha colocado antes, né, da automedicação, todo mundo acha, é homeopático, pode tomar. Em doses né? erradas. Pois é, né? Por exemplo, uma das homeopatias mais comuns hoje é o Almeida Prado 46, né? Que todo mundo usa e aquilo ali pode... o uso errado... para quê? Indicado por quê? É para quem tem problema, né, que não consegue de constipação, não consegue ir aos pés, né? Então, assim, ao longo do tempo, tu usando esse tipo de homeopatia, tu pode ter vários efeitos colaterais, né? Olha só. A minha avó é uma que está sofrendo bastante com isso aí. Pode desenvolver até câncer, pode ter vários efeitos colaterais. Então, assim, eu sempre falo, não é porque é natural, é que faz bem, né? Outra coisa, assim, a diferença principal da homeopatia para a alopatia é que são mãos totalmente contrárias, mas a alopatia é uma ciência que vem contra a doença. Ela te ataca, ela vem em choque contra a doença. Por exemplo, você tem um problema inflamatório, você vai usar o anti-inflamatório e ela vai reagir exatamente sobre esse ponto. A homeopatia é o contrário. Vamos supor assim, é como se fosse um trem, tu usasse um medicamento que vai ser que tem a mesma resposta da sua doença. Você vai introduzir a mesma doença no seu um exemplo, você tem gripe. Você vai utilizar a homeopatia para gripe, que seja a gripe, por exemplo. Existe homeopatia de gripe? Existe. Você vai usar, então, introduzir esse vírus no teu organismo e essa homeopatia ela vai andar na mesma velocidade da doença. Então, ela vai fazer com que a doença diminua o ritmo de resposta. Por isso que as pessoas falam assim, mas a homeopatia demora muito para ter resposta. Depende. Quanto mais intoxicado é o teu organismo, mais difícil é a tua resposta. Né? Então, quem a vida inteira usou remédio alopático, se passar para homeopático, não vai ter resultado? Não é assim. Vai ter um resultado um pouco mais lento. Até isso é legal de tu colocar, porque tem muita gente que pergunta para mim, Jamar, mas eu já estou usando homeopatia. Ontem mesmo, uma senhora que fez cirurgia bariátrica e ela estava reclamando que estava com muitas dores e tal. Eu queria, mas assim, adianta eu tomar... que ela ficava muito ela sofreu, porque teve que depois retirar a pele, né, e tal. Ficou muito roxa. Outra homeopatia, eu não gosto de falar os nomes que as pessoas assistem e depois saem atrás, né? Mas existe uma homeopatia que se usa, é bem popular para uso para não ficar roxo, né? Para evitar esse tipo de coisa. E ela assim, mas adianta eu começar a usar agora se eu já estou... Adianta, mas eu posso usar, já estou usando alopático, posso usar? Pode. São caminhos diferentes. Então, um não vai conflitar com o outro. E quimicamente também não se alteram? Não, porque a homeopatia ela trabalha energia. E já a alopatia está trabalhando a química do teu organismo. A alopatia trabalhando a química do teu organismo. São coisas... Claro que a homeopatia que faz com que a energia mude a química. E já o alopático está trabalhando a própria química. É química contra química. Né? Não sei se eu expliquei. E aí, a indicação para todo e qualquer sintoma de dor... Para tudo. Existe homeopatia... De obesidade, enfim, para assim, tudo. Vascular. Sim, tem para todas as áreas, né? Aqui no Brasil, ainda assim, a gente está engatinhando. Inclusive, eu estava na Alemanha agora e na Alemanha é o medicamento
assim, só vai partir para um alopático se realmente não teve uma resposta na homeopatia. Certo. Né? Tu pode ver que o alemão vive mais tempo. Se eu começar por... Eu sou de descendência alemã. Tem descendência europeia. Então, o senhor, por favor, dê o seu testemunho. É verdade? Porque é mesmo, né? Se a gente pegar alguns povos que têm hábitos diferentes dos nossos, vai começar pela comida, pela postura, enfim. É que as pessoas, assim, como a medicina natural ainda, como a gente disse, está engatinhando, as pessoas já vão para o posto de saúde e já são poucos os médicos que trabalham hoje com homeopatia, está crescendo também, né, esse campo, mas já parte direto para a alopatia. Né? Por exemplo, assim, a pessoa... Chegam em mim muitas pessoas assim, ela tem obesidade, aí começa a tomar um tarja preta para emagrecer. Aí aquilo ali faz com que ela aumente a ansiedade, aí ela toma um outro ansiolítico para diminuir a ansiedade. Aí ela não consegue dormir também, daí ela toma outro medicamento para dormir. Vai porque acumulando, um tá interferindo no exato, outro, né? Eu canso de receber gente com caixa de medicamento, né? Toda se tremelicando, tô tomando... Tu tem que dar uma limpar o organismo, né? O meu método de trabalho é sempre isso. Eu limpo, depois vamos agora... Porque se você for ler bula de remédio, gente, você não toma nenhum. Não toma mesmo. Os efeitos colaterais são algumas coisas que a gente presta bastante atenção. Mas, enfim, nós vamos continuar aqui com os nossos queridos amigos, convidados e você aí de casa. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. Eu sou o professor Oswaldo Murahara. Estou sempre com você aqui na TV. Sorria. Coisas boas virão, com certeza. Muito obrigado. Olá, eu sou Lívia Genari, médica pediatra, e estou aqui também na TV Êxito falando sobre qualidade de vida. E lembre-se, viva com saúde! Não é outro. Muito bem, eu sigo aqui com os nossos queridos profissionais, como o farmacêutico homeopata, que acabou de conversar conosco, especialista em cosmetologia, Dr. Jamar Tejado, médico cirurgião Heinz Conrad, o cirurgião vascular Márcio Steinbrück, o médico cirurgião do aparelho digestivo, doutor Otávio de Azevedo. Eu te perguntei da sua formação, você não falou, pessoal de casa. Eu sou farmacêutico, especialista em homeopatia. Com curso superior, né? Não é aquela coisa, eu acho, sou químico, fui lá e misturei uma coisa com a outra. Não. Né? É importante a gente ressaltar e falar essas coisas. Pois é, né? As pessoas misturam hoje... Eu tenho muito medo de balconista de farmácia, né? E também de muitos espíritas por aí que indicam homeopatia à torta direito. Né? Tem que ter formação, porque, gente, como é muito importante. Entre o remédio e o veneno, é a dosagem que não é diferente com as ervas, com todos os outros. Pois é, tanto que uma das homeopatias mais usadas é do próprio arsênico. Né? Muito bem. Olha, comigo por telefone o doutor Nelson Letísio. Como vai, doutor Nelson? Tudo Ele bom, que é coleguinha? membro, tudo ótimo, membro Como titular. É que você tá, cara? Tudo bom? Tudo ótimo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, fundador e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina em Cirurgia. E aí, doutor Nelson, eu quero fazer uma pergunta, que o cirurgião plástico, que muitas vezes é solicitado, muitas mesmo, né, depois de uma cirurgia bariátrica, onde a pessoa perde muito peso, vai à cirurgia plástica e aí por muito tempo, às vezes, ele precisa ficar exposto na maca lá, sendo submetido a essa remoção de pele, de excesso, não é isso? E aí me veio à cabeça a questão da trombose. O que os cirurgiões plásticos fazem para evitar a trombose numa cirurgia aí de grande escala? Liliane, inclusive, é ótimo. Eu adoro participar do seu programa por causa disso. Você enfoca de uma maneira muito boa e você presta um serviço muito grande à população. Isso é ótimo. Porque aproveita o colega cirurgião vascular que está aí e vamos checar se nosso procedimento está correto. O que nós fazemos, Liliane? Para todos os pacientes, a gente solicita uma avaliação vascular antes da cirurgia, além da cardiológica. Então, o paciente vai ao cirurgião vascular para ver se ele tem alguma predisposição a maior do que a população normal para ter trombose ou não. Durante a cirurgia, é usado meia compressiva e bota pneumática, ou seja, a compressão pneumática intermitente durante o ato cirúrgico inteiro. Depois da
cirurgia, essa bomba pneumática é usada até 24 horas depois, dependendo de cada caso. E, a partir de 24 horas, começa, vamos dizer, 1 hora, 2 horas antes da cirurgia, e a partir de 24 horas, o paciente usa de rotina 7 dias de Xarelto, que é um anticoagulante via oral, para evitar as injeções. Isso que eu gostaria até de debater com o colega, se essa conduta ele acha que está, pelo menos, numa direção certa. Doutor Márcio, sua vez. Não, você já é um cirurgião vascular enrustido. Perfeito. A conduta está certa. Infelizmente, é muito difícil ver em colegas cirurgiões plásticos tomarem esse cuidado todo que ele está relatando agora, infelizmente. Mas isso está corretíssimo. A prevenção segue sempre, geralmente, enquanto o paciente estiver imobilizado, né? E o Xarelto, que é um anticoagulante mais recente, mais moderno, ele tem uma regularidade na dosagem melhor do que os antigos, né? O Marivan e outros, a varfarina, né? Que é mais difícil de controle, mas perfeito, é isso mesmo. Poxa, fico contente em ouvir isso, porque o grande trauma da cirurgia plástica, vamos dizer assim, além do queloide, que é a cicatrização de má qualidade no pós-operatório, é o trauma disso, que você vai colocar o paciente para uma cirurgia eletiva, estética, e de repente tem um transtorno desse que é incontrolável por nós, entende? Então, se a gente já está tentando fazer uma coisa mais ou menos norteada, eu acho que a gente fica contente em ouvir isso de um especialista. Isso é muito bom. Tá certo, doutor Nelson. Nós que agradecemos aqui a sua nobre participação e a gente fica muito feliz, né? Porque, afinal de contas, precisamos do vascular, do cirurgião plástico sempre, né? Um abraço, querido. Um beijão, um abraço fortão, Liliane. Outro e dorme. Tudo de bom, querido. Gente, dor é sinal que algo está errado aí com o nosso organismo, viu? A dor é uma proteção do nosso corpo, porque, afinal de contas, ele grita e é o alerta aí para dizer que algo está acontecendo. Por isso, especialistas recomendam prestar atenção principalmente em dores de cabeça, garganta, peito, pernas, abdômen, costas e do corpo todo. E procurar um médico sempre que elas persistirem ou não parecerem injustificáveis. Aí, doutor, eu vou lá, estou com dor nas costas, eu vou no médico... como é que fala? De coluna? Ortopedista. Ortopedista, obrigado, doutor Márcio. Você vai lá no ortopedista. O ortopedista olha, mas sua coluna não tem nada demais, não, tá mais ou menos. Aí a dor continua. Aí é o momento de procurar um médico com a sua especialidade? Não cair num extremo de qualquer dorzinha, por menor que seja, ou por menor duração que tenha, já sair correndo para o médico. Isso seria um excesso, claro. Mas, por outro lado, use o bom senso. Se a sua dor, você consultou um médico, como no exemplo que você dá, você achava que era da coluna, você procurou um ortopedista e já não é da coluna. Então, por favor, não pare aí, continue investigando, procure outros médicos. Se necessário, algum especialista em dor, porque não só a coluna vertebral é causa de dores nas costas. Existem outras causas, né? Cólica renal, por exemplo, pielonefrite, né? Problemas de ovário, problemas de útero. Existem muitas causas. Então, por favor, vá atrás e vai procurar o que é. E aí o senhor, como médico cirurgião do Centro de Tratamento da Dor Crônica, a pergunta é a seguinte: a gente tem que procurar alguém com a sua especialidade? Bom, eu sou suspeito para falar, né? Não, mas eu gostaria de ouvir, porque às vezes a pessoa pode estar andando de um médico a outro, é preciso de um clínico que tenha uma visão geral. Como eu digo nos corredores, dor é o ponto de encontro de toda a medicina. Qualquer doença, mais dia menos dia, vai cursar com dor. Pode ser uma dor alucinante, incapacitante, ou uma dorzinha crônica, mas mais ou menos leve, não interessa. No fim das contas, vale a pena você procurar alguém especialista em dor, que ele vai ter condições de achar, de detectar mais provavelmente a causa da dor e fazer alguma coisa contra. Agora, eu estou doidinho para deixar um comentário em relação à homeopatia. Eu não estudei homeopatia, eu sou fã incondicional da homeopatia. Eu não saberia prescrever uma medicação homeopática. Mas a homeopatia, como tantas outras coisas, é chamada de medicina alternativa. Quando eu ouço a palavra alternativa, eu começo a ter arrepio, eu fico maluco.
Eu costumo dizer o seguinte, veja, existem 4 bilhões de chineses orientais que há 4.000 anos fazem acupuntura, fazem fitoterapia, são os melhores conhecedores de ervas medicinais e com resultados fantásticos. Nós fazemos a nossa medicina científica, entre aspas, ocidental, há mais ou menos 150 anos, que sejam 200 anos. E nós chamamos a eles de alternativos. Quem que é alternativo nesse Muito caso? bom. Sabe? E precisa lembrar disso. Eu acho isso uma arrogância de nós, classe médica, eu falo geral, chamar eles de alternativos, quando nós, na verdade, somos os neófitos, os recém-chegados. Muito bom. Muito bom. A acupuntura, Concordo. então, eu sou super fã. Não é isso, né, Concordo. doutor Márcio? Quer comentar também, na sua área? Na obesidade, eu sou quando tudo falha, né? É. Quando tudo falha, o paciente tenta tudo. Em geral, é difícil o paciente chegar para uma cirurgia bariátrica antes de ter tentado tudo. Mas é verdade também que muitas pessoas que não conseguem se emagrecer estão fazendo o caminho inverso de tentar engordar mais rápido para poder se meter à cirurgia? Quando a linha ali é muito tênue, né? Você falou em 40 do IMC aqui, né? Tem gente que está lá com 37 e fala, não, é mais fácil eu alcançar 3 pontos para cima do que descer. Não é? A cabeça do ser humano é coisa confusa. Você nunca se deparou com um paciente Olha, assim? isso acontece, o paciente verdade. às vezes chega para a gente até nessa ideia, mas, em geral, as pessoas, quando a gente explica o que é a cirurgia bariátrica e por que tem esses critérios, as pessoas, em geral, têm bom senso, não, bom senso é comum a todos nós, entendem que não é uma boa ideia engordar para depois se submeter a um procedimento complexo, que não deixa de ser complexo, como a cirurgia bariátrica. Aí você emagrece o estômago com as cirurgias aí, porque eu vi que você corta metade, que é a vertical, né? A vertical diminui, né, o tamanho dele. Você Tem uma retira imagem e aí para a diminui. gente ilustrar, para a gente mostrar para o pessoal em casa, que corta ao meio. Eu conheço essa cirurgia, acho muito interessante, inclusive. Mas aí o que acontece? Você cortou o estômago, mas não corta a cabeça da pessoa. E aí, quem é gordinho pela cabeça? Como é que faz? Então, Tem um acompanhamento? existe uma série de preparos para essa cirurgia, que é o preparo com psicólogo. Obrigada. Isso, E aí, essa é a gastrectomia vertical, é a né? vertical. Você tira o estômago e deixa um tubo um pouquinho mais fino que está no desenho e estreito, você reduz aí a cerca de 10% a 15% o estômago. O que seria o quê? A pessoa vai deixar de comer quanto? Assim, um prato de comida por dia? Não, ele vai conseguir comer, mas vai ter que comer mais devagar e, principalmente, Liliane, ele vai ter uma saciedade mais precoce. Isso é a parte mais importante, talvez, da cirurgia bariátrica, é que é uma cirurgia também endócrina, de hormônios digestivos. Sim. Então, existem hormônios digestivos que vão causar uma saciedade muito mais precoce. E aquela compulsão que o paciente obeso tem, ela diminui muito e até, por vezes, acaba. Olha, entendeu? Então, essa é a parte talvez mais importante dessa cirurgia. Aquela parte, outra parte ali é o intestino, que estava muito próximo ali? Para baixo? Mostrar. Qual? Ah lá, ali não estava mostrando, né? Aonde? É, porque quando você fala assim, a gente mexe no estômago e no intestino, tem alguma figura que a gente possa mostrar? Não, aí é não da outra tem. cirurgia, né? Que é a outra, outra intervenção. Exato, é o bypass. Muito bem. Das pessoas operadas, essa aí, ó, do intestino. Isso, essa é o bypass. E aí Talvez. corta onde ali? Aí corta, tem não sei se vai aparecer uma animaçãozinha, mas você deixa um estômago bem pequenininho lá em cima, de uns 50 ml, e aí você faz um desvio, você diminui o tamanho que a comida percorre no tubo digestivo, a fim de ter menor digestão, menor absorção. Então, o paciente vai emagrecer. Vai emagrecer, mas se ele continuar tomando leite condensado, não adianta Exato, nada. por isso que o preparo psicológico... Claro, por isso que o preparo psicológico é fundamental, o paciente compreender isso e você avaliar no seu pré-operatório se realmente o paciente ele tem condição de entender isso e de seguir o tratamento, que o tratamento para o paciente obeso dura a vida inteira. Porque no pós-operatório ele vai ter que, além de vigiar o peso, de cuidar da alimentação, por vezes tem que repor vitaminas, tem que se vigiar se o paciente está ou não com anemia, se ele precisa ou não de vitamina. Então, é um tratamento para o resto da vida. Eu brinco com meus pacientes... Mas você troca a obesidade pelo problema nutricional? Não é um problema nutricional. Porque você, na verdade, quando necessário, suplementa com algumas vitaminas. Aí, entra na sua área, porque tem muitas empresas aí que fazem propaganda assim, faça uso, né, de ervas ou substâncias que vão inchar dentro do seu estômago. Tá demais isso. Que faz, inclusive, deixa você mais saciado, enfim, dá a sensação de saciedade. Gente, eu vou contar para vocês que isso é caso de internet.
né, que propagando, e a gente vai falar aqui para você acordar com o seu adolescente em casa, porque isso é minhoca de adolescente que vai passando para o outro, que inclusive está engolindo o chumaço de algodão. Presta atenção no que está acontecendo aí, vigia na sua casa. Se o algodão estiver sumindo, corra aí para ver quem está consumindo. Verdade. Molha o algodão, você acredita, doutor? E elas estão ingerindo para dar saciedade ao estômago para poder emagrecer. Olha que ponto nós estamos chegando. E aí, o que dizer sobre isso? Do algodão nem se fala, né? Mas dessas outras substâncias. É um absurdo. Assim, as pessoas fazem muita... Principalmente por ser natural, elas acham que não tem nem efeito colateral. Né? Aí é sempre aquela... É o Dr. Google, né? E o Dr. Google hoje é o mais... É o que tem a melhor clientela. Né? Então, direto, eu todos os dias escuto. Assim, Jamar, eu posso tomar... eu tenho que emagrecer. Eu estou muito inchada, estou tomando chá vermelho. Bichinho. Aí eu, tá bom, pressão subiu lá em cima. Aí não dorme de noite, porque a pressão subiu. Assim, tudo, eu falo, gente, não pode esquecer que das plantas se faz um medicamento químico, muitas vezes. E as pessoas não levam isso em consideração, né? Mas, assim, hoje a gente encontra na internet não só a questão de emagrecer, né? O que está muito comum agora é adquira músculo, um abdômen tanquinho, né? Indicando algumas plantas que estão sendo muito usadas, que, na verdade, induzem aumento de testosterona, né? E a gurizada, né? Como digo lá no Sul, a gurizada está usando desenfreada esse tipo de planta, né? E isso leva uma série de problemas que eu nem vou citar aqui, né? Mas, assim, é preocupante. Isso que a vigilância sanitária deveria se preocupar realmente não se preocupa, né? E, assim, acho que está cada vez pior, né? Porque agora a vigilância abriu, a fitoterapia está mais aberta. Inclusive, está uma discussão muito forte, né? Que farmacêutico agora pode prescrever. E... eu fico com medo até disso, porque assim, a gente não sabe qual é o profissional que está se formando. Também não vou acabar com a minha classe, assim como também a gente não sabe quais são os médicos que estão às vezes prescrevendo, porque é uma questão de estudo de cada um. Mas, assim, está muito sério esse caso. Eu acho que o pai e a mãe devem ficar em cima, né? E a avó em cima do pai e da mãe. Muito bom, é isso mesmo, todo mundo um vigiando o outro. Olha aqui, o doutor Márcio Roberto Torres pergunta, as varizes e seus derivados têm componentes genéticos? Sim. Sim, na verdade, a genética ela predispõe o indivíduo a ter varizes, né? Lógico que não é só genética, também o tipo de vida, o estilo de vida que vai ter, uma vida mais sedentária, acaba levando à formação de varizes, mas o componente genético é muito importante. Doutor Reis, por que no Brasil não há mais institutos da dor funcionando? Quem pergunta é o Carlos Sampaio de Perdizes. Olha, boa pergunta. Deveria haver mais, com certeza, mas é uma área que parece não ter tanta procura. Talvez não tenha tanto glamour, tanta exposição à mídia. Não sei por que não tem mais. Só aqui tem espaço garantido, viu? Porque só venha falar sempre da dor aí que a gente quer saber, com certeza. Os demais também que falam com muita propriedade, né? O Jaime Jardim Bonfilho, olha, a Ana Lúcia... pergunta, doutor Otávio, e a Ana Lúcia também, da Vila Missionário, quais são os primeiros sintomas de um possível câncer do aparelho digestivo e se ele expande repentinamente? O câncer do aparelho digestivo, quando a gente fala aparelho digestivo, pode ser de várias partes do aparelho digestivo, do esôfago, estômago, do colo, do intestino. Então, o aparelho digestivo ele é grande. Mas, em geral, os sintomas que eu acho que a pessoa tem que prestar atenção são o que é que mudou. Então, você está com... são as alterações. Você evacua todo dia, parou de evacuar. Você não tinha dor de estômago, passou a ter. Então, começou a emagrecer. Então, acho que isso são, digamos assim, a grosso modo, as principais alterações. Quando começa a emagrecer, todo mundo fica feliz. Aí ele presta atenção dizendo assim, opa, tá bom. Mas emagrecer sem motivo, né? Mas não pode bobear também, não. Tem que entender por que está emagrecendo. O Mário Andrade, da Vila Mariana, Jamar, por que nos Estados Unidos a homeopatia e outras medicinas alternativas sofrem restrições? Então, né? Porque lá a indústria farmacêutica a indústria farmacêutica, né? Do mesmo jeito aqui, né? É cada vez mais fechado, né? Bom, eu como farmacêutico, o farmacêutico pode prescrever homeopatia até a dosagem CH6, claro que é um farmacêutico especializado. Para te ver como é errado o estudo aqui no Brasil. Porque, na verdade, se eu prescrever até o CH6, quimicamente falando, é homeopatia com dosagem
mais forte, mais tóxica. Nossa. Né? Então, assim, as pessoas acham que o número da homeopatia... Por exemplo, ontem mesmo uma cliente minha disse assim... mas, Jamar, eu queria uma arnica CH60, é muito mais forte. Eu disse, tu que pensa. Porque quanto menor o número, mais próximo da droga, do princípio ativo original. Né? Isso é um erro. É bom a gente aprender aí, com certeza, e você está aprendendo bastante hoje no programa Gente que Fala. Deixa eu mandar um beijo aqui para o doutor Ricardo Castilho, que tem um programa Enfoque Jurídico, que também nos assiste todos os dias. Muito obrigada, viu, doutor Ricardo? Obrigada aí pelo seu carinho e da sua audiência, tá? Eu sigo aqui com os nossos telespectadores que perguntam e que participam ao vivaço. Você, não é, que ligou aqui para nós, ou até por e-mail também participou conosco. A próxima pergunta é do Jorge Pérez, do Tatuapé. Eu trabalho em uma área de manutenção com equipamentos pesados. Tenho hérnia de disco, que às vezes se espalha e começa no pé e vai até o pescoço. Convivo com essa dor há 3 anos. Já foi falado, inclusive, em cirurgia, mas o medo, ele morre de medo do resultado. E aí? Fica com a dor? Ele vai ter que administrar essa situação. Ele vai ter que dar muita atenção a essa hérnia de disco. A cirurgia, hoje em dia, é o último recurso. Claro, é um recurso, mas deve ser deixado como última opção. Tá. Existem múltiplas abordagens terapêuticas diferentes, mas ele vai ter que respeitar essa hérnia de disco e se ele trabalha com equipamento pesado e é obrigado a levantar pesos frequentemente, é bom que ele considere mudar de trabalho que não o obrigue a levantar pesos com frequência. Aliás, que não o obriguem a levantar pesos de jeito nenhum. A Ângela, da Jardim Marajoara, doutor Otávio, dores no estômago e as gastrites contínuas, é para se preocupar? Veja, Liliane, não é para se preocupar, é para tratar. Então, existe um tratamento, né, para as chamadas síndromes dispépticas, que são, digamos, as gastrites, onde você tem que procurar um médico, ele vai te orientar se ele vai fazer um teste terapêutico, vai te tratar primeiro, ou se vai precisar pedir algum exame, uma endoscopia, ver se tem a presença ou não de alguma gastrite, alguma lesão, uma úlcera, de uma forma mais grave, se tem ou não bactéria. Então, tem que tratar, tem que procurar. Para você ainda, doutor Otávio, é a Selma da Moca. Adorei sua pergunta, Selma. Vamos lá. Ela diz assim, doutor, os alimentos que desincham, se consumidos em altas quantidades, podem prejudicar o nosso aparelho digestivo? Digo isso porque estou de dieta e consumo aí alimentos como abacaxi, cenoura, gengibre e limão, porque é o termogênico, né? O gengibre. Mas mesmo assim, eu não consigo emagrecer o suficiente. Existe uma oscilação entre o que a balança diz e o meu jeans? Pergunta ela. Veja, primeiro, todos esses alimentos são extremamente saudáveis e não há nenhum problema de você ingeri-los. E existe uma oscilação da balança com relação principalmente à sua hidratação e o que você ingeriu naquele momento ou não. Então, durante o dia, a balança tem uma oscilação, digamos assim... Período pré-menstrual. Para as mulheres, período pré-menstrual. Mas esses alimentos que ela referiu aí, não tem nenhum problema de serem ingeridos. Não tem problema usar gengibre em demasia? Sempre tem, né? O açafrão também, agora virou moda a pimenta. Né? Então, pois é, não consegui ainda adaptar. Vamos lá. Tem gente tomando pimenta assim, né? Né? O que faz é arder, né? Vamos lá. Cambuci, doutor Heinz, é a Eva que pergunta. Essas dores de cabeça ou enxaquecas que nunca vão embora podem ter sintomas de algo mais grave? Eu tenho dor de cabeça e não entendo porque sempre voltam. Dor de cabeça também, igual a fibromialgia, é uma das dores mais difíceis de se tratar, porque muitas nem têm a causa conhecida, outras têm várias hipóteses. De todo jeito, quem tem dor de cabeça cronicamente, é bom que procure um especialista, começando por um serviço de neurologia. Eu lembro que na Santa Casa, por exemplo, dentro do serviço de neurologia, tem um ambulatório de cefaleias. São os neurologistas que se preocupam exclusivamente com as dores de cabeça. Comece por aí a sua procura. Não brinque com isso, não deixe isso assim negligenciado. Muito bem. E aí, a gente fica por aqui agradecendo, né, a sua presença, a presença dos nossos ilustres convidados aqui, a sua aí que nos assiste com tanto carinho todos os dias de 12h, mas fica o convite. Se você desejar nos ver, nos ouvir novamente,
Basta acessar tvexito.com.br, à sua disposição lá, esse e outros programas já realizados. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui a participação do Jamar Tejada. Jamar, um abraço, muito obrigada. Eu só queria dar o meu site, que muita gente depois fica atrás, é tejardeando.com.br. Tejardeando. Tá? Eu queria tejar, né? Então é tejardeando.com.br. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Dr. Márcio Steinbrück, pode deixar também um site de contato? Sim, sim. Quem tiver dúvidas pode acessar o livredevarizes.com.br. É o que nós queremos. Lá também tem muita dúvida para ser tirada. Muito obrigada também. O Dr. Otávio de Azevedo, médico cirurgião do aparelho digestivo. Algum site que possamos fornecer? Eu tenho um site cirurgiadaobesidade.med.br. E também o doutor cirurgião Heinz Conrad. Muito obrigada pela participação. Algum contato? O meu contato também é um site, dor.med, med de medicina, dor.med.br. Muito obrigada pela participação. E a você, o nosso carinho, o nosso beijinho. Lembrando que amanhã tem muito mais. A direção do nosso programa, do diretor Fausto Camunha, produção Zenilda Salvato. Beijo a todos e até o próximo. Está subindo ali os créditos ainda.